Eu, bispo, nós subimos a montanha e fomos até Sana, um local que há muito tempo eu desejava conhecer, porque o meu pai nasceu em Sana, isso no ano de 1905, no início do século passado. E quando a minha família veio da Europa, eles desembarcaram no Rio de Janeiro e subiram a serra e se estabeleceram ali. E dali então, o meu avô, o avô Manuel, mudou-se para o interior de Minas Gerais, aonde o meu pai cresceu. Então eu tinha muita curiosidade, eu sabia que eu precisava retornar ali por causa das nossas raízes. Até porque a questão de honra com meu pai. Mas também lembrando que o bispo também é Gonçalves. Falei, então as nossas famílias vieram da Europa. É o mesmo tronco. Tanto é que eu sou de Minas Gerais e ele também, na mesma região. Porque eles migraram daqui para lá. Então foi uma experiência muito interessante. Tivemos condição de orar naquele local, ali perto de uma praça. E particularmente para mim foi muito edificante. Obrigado porque vocês estarem conosco aqui nessas 3 ministrações. E isso alegrou muito o meu coração estar com vocês aqui, com certeza do meu coração da Lourdes. Começar dizendo o seguinte para vocês. Eu e Lourdes vamos fazer, no próximo ano, 43 anos de casados. Temos 2 filhos, a Maíra com 36, o Davi com 30. Temos 3 netas, uma de 6 e 2 gêmeas de 1 ano e 7 meses, que mora na cidade de Linhares, no Espírito Santo. Então essa é a nossa família. Ela vem de uma família que não tem ninguém convertido a não ser ela. E eu venho de uma família cristã. Nossa família sempre serviu ao Senhor. Eu já sou a 4ª geração que sirvo ao Senhor. Mas nós não somos especialistas na área de casais. Nós temos um testemunho de vida como família. De podermos viver bem todos esses anos. O início foi turbulento, os 10 primeiros anos. Mas o Senhor nos deu graça, nós superamos. E nós estamos aqui depois de muitos anos. Amém? E eu quero conversar com vocês nessa noite acerca de um texto que eu acho extremamente importante. Eu já tenho pensado sobre esse texto, eu tenho meditado sobre ele, e nós vamos começar Gênesis capítulo 1, verso 28. Gênesis 1, 28. O tema dessa mensagem, se você quiser anotar, é polindo as alianças. Nós vamos polir as nossas alianças. Já prestaram atenção que os anos vão passando, as nossas alianças vão ficando foscas, sem brilho, porque o uso diário, enfim, as coisas que acontecem, as intempéries, faz com que as nossas alianças não sejam tão bonitinhas mais. A minha não está aqui porque já não está cabendo, o meu dedo, não sei o que aconteceu com ele. Não sei, a aliança não acompanhou o meu dedo. Mas nós vamos providenciar uma nova, uma aliança mais bonitinha. Então, Gênesis capítulo 1, verso 28, nós vamos começar por aqui. E diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Eu quero que você preste atenção no início desse texto. E diz assim: Deus os abençoou. Presta atenção, Deus não disse para Adão: eu vou te abençoar. Ele disse aqui no contexto de casal, de família. Por quê? Por causa da aliança. A aliança é que faz com que a vida da família seja diferenciada. A aliança entre o casal e a aliança com Deus é que diferencia a qualidade de vida de uma família. Quando vocês
percorre o Gênesis, capítulo 1, 2, 3, você percebe o seguinte, que Deus começou, na verdade Deus entregou ao domínio de Adão, todo o governo do jardim, liberou tudo para ele, depois que ele se uniu a Eva. Não sei se tem pessoas solteiras aqui, que não se casaram ainda, mas preste atenção, Deus cuida de você, Deus te conduz, Deus te abençoa, mas a verdadeira prosperidade, o verdadeiro crescimento vem depois do casamento. E nós percebemos isso em Gênesis. Por quê? Que princípio está contido? Aonde está contido isto? Vamos olhar. Mateus capítulo 18, verso 19. Mateus capítulo 18, verso 19. Vamos ver o que a palavra do Senhor fala para nós. Em verdade também vos digo, Jesus falando que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Presta atenção. A palavra concordarem, quando você coloca os seus olhos no original, ela dá a ideia de sinfonia. O que significa isto? Significa que eu toco um instrumento diferente do que a Lourdes toca nessa sinfonia, mas a partitura é a mesma. A partitura não muda. O que a palavra de Deus está falando para nós é o seguinte, que há concordância no céu, para que sejamos abençoados, é a partir do momento de uma concordância. E essa concordância, ela precisa ser plena na vida do casal. Por quê? É uma sinfonia. Você pode ir no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, assistir, por exemplo, uma orquestra sinfônica, mas se tocarem sinfonias diferentes vai dar errado. Eu posso tocar um instrumento, ela outra, mas a partitura é a mesma. Nós podemos sermos diferentes no contexto da família, biologicamente diferente, viemos de famílias diferentes, mas é uma única partitura. E essa partitura quem é? Jesus. Por isso que na aliança, voltando a Gênesis que nós estamos conversando aqui, a partir do momento então que nós somos unidos, aquela pessoa que Deus preparou para nós, e nós somos unidos, então a bênção do Senhor, ela é desatada na vida do casal. Agora, essa concordância, ela demanda renúncias. Por exemplo, se você tem uma esposa, eu estou falando agora como homem, que é uma pessoa que tem uma personalidade forte, você vai precisar aprender a lidar com essa personalidade forte dela. Ou vice-versa. São habilidades que o Espírito Santo nos concede, porque o próprio Deus quer que nós toquemos, sabe, na mesma sinfonia, com a mesma partitura, que seja uma sinfonia. Este é o objetivo de Deus quando nós nos unimos. Por quê? Gênesis 2, 24 vai dizer o seguinte, que deixará o homem pai e mãe, unir-se às suas esposas e serão ambos uma só carne. Isso é um mistério. Casamento é coisa de Deus. A união de casal é coisa de Deus. Isso não é coisa de homem. Não dá para entender isso com a ótica humana. Isso não funciona. É coisa de Deus. Quando se torna então uma só carne. E uma só carne não pode começar a degladiar entre si, porque todo o projeto de Deus irá para o ralo. Por isso que precisa haver o quê? Renúncia. E quando você casa, os homens que estão aqui com a esposa brava, né, Lourdes? Sério? Jesus que amansou ela, não fui eu não. Muitos atritos. Mas chega um dia
que o que aconteceu conosco serve para você. Que nós descobrimos que nós não éramos competidores dentro de casa. Que Deus fez de nós uma equipe. Que ela tem talentos que eu não tenho, eu tenho talentos que ela não tem. Então cada um vai contribuir para que essa sinfonia funcione a partir do momento dos nossos talentos sendo somados e não competidos. Não adianta eu querer fazer, sabe, no contexto do casamento, aquilo que Deus não me deu como talento, como vocação, como habilidade, como ferramenta, como instrumento. Eu preciso fazer minha parte, ela faz dela. Por exemplo, quem administra as finanças da sua casa? Da minha é ela. Nem por isso eu deixei de ser sacerdote da casa. Eu sou sacerdote da minha casa. Existe uma autoridade da minha família. E essa autoridade sou eu. Deus me constituiu dessa maneira. Porém, ela tem habilidade melhores do que eu tenho nessa área. Quando há necessidade, nós conversamos sobre. Mas, em geral, ela consegue administrar. E tem questões, por exemplo, que sou eu que vou fazer. Por exemplo, lá em casa, quem é que troca a lâmpada lá? É ela. Vocês estão rindo? Quem pinta a parede? É ela. Essa semana mesmo ela começou a olhar, eu vou fazer o seguinte aqui, vou pintar essa parede aqui, isso aqui não está bom. Sério, essa semana. Ela falou comigo, vai pintar a casa. Amém. Os homens estão gostando dessa história aí, né? Ai, ai. Então, essa questão da concordância é algo extremamente sério. Por que eu estou começando por aqui? Porque isso aqui é a chave. Porque as pessoas se separam? Discórdias. Porque as pessoas brigam? Discórdia. E Jesus foi muito claro dizendo o seguinte, que um reino dividido não subsiste. Lucas 11, 17, vamos ver isto. Lucas capítulo 11, verso 17. Vamos olhar isso aqui. E sabendo ele o que lhes passava pelo Espírito, disse-lhes, todo reino ou casa dividida contra si mesma ficará deserta. E essa casa vai cair. Por que a casa cai? Pela divisão. Então é muito melhor, sabe, você abrir mão de muitas coisas para ter concordância, do que começar a se degladiar dentro de casa. E olha, eu agora vou falar novamente como homem. Você já prestou atenção que quando acontece algo dentro de casa, e que você precisa sair para trabalhar, ou para qualquer outro compromisso, sendo que deixou para trás algo mal resolvido, é horrível. O dia se torna péssimo, porque nós somos uma só carne. E nós não podemos aborrecer a nossa própria carne. É isso que a gente precisa entender. Então vale a pena buscar essa concordância, tocar na mesma partitura, essa sinfonia, mesmo sabendo que nós somos pessoas diferentes uma das outras. E olha, o que vai acontecer? A primeira coisa que virá, prosperidade. Você se lembra do Salmo 133? Bom e suave é que os irmãos vivam em união. Porque é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão e desce até a orla das suas vestes. Aonde tem comunhão, a presença do Espírito está. Essa unção se faz presente aonde tem essa comunhão, essa sinfonia, essa mesma partitura. E o resultado vem no verso 3. Vamos ver o verso 3? É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O que significa isso? Por que o salmista pegou esse texto? O Monte Hermon, ele fica na fronteira do Líbano, lá em cima, no norte de Israel. É um monte muito alto. Me parece que são 2.800 metros de altitude. Eu não tenho certeza. No cume desse monte,
continuamente tem gelo, por causa da altura dele. O que acontece? Sobe então do deserto, o calor do deserto sobe, choca com aquela temperatura baixa do cume do monte e gera, sabe, naquela região toda, um orvalho. Um orvalho que faz com que aquela terra seja extremamente fértil, que seja produtiva. Então, o que o salmista está falando? Quando nós temos comunhão, o Espírito do Senhor vem na vida da família, na vida do casal. E é um paralelo com esse orvalho. E esse orvalho faz com que tudo que você plante, você colha. Aí o que significa? O seguinte: você coloca as mãos, Deus abençoa. Você empreende, dá certo. Você caminha, o Senhor confirma a obra das suas mãos. Os seus passos, os passos de um homem bom, são confirmados pelo Senhor. E assim você vai crescendo, prosperando. Eu falei ontem sobre Eudomai, sabe, uma longa e feliz viagem, porque lado a lado vai sendo construído um projeto consistente. Então, sabe qual é o meu conselho para mim e para você? Coloque o seu ego no lugar dele. Coloque lá. Não ande pelo seu ego, ande pelo Espírito. Tem muitas vezes que você quer dar, sabe, ter aquela briga assim maravilhosa, né? Para desabafar, mas não faça isso, que senão o diabo vai fazer festa dentro da sua casa. Olha só, projete para nós Efésios capítulo 4, verso 26. Olha só o que o apóstolo Paulo fala, o que ele nos instrui. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Esse versículo aqui, quando ele diz não deis lugar ao diabo, quando você vai para o original, é a ideia de espaço físico. É como se a pessoa fosse aberta a porta do apartamento. Isso é a Janja que fala. Perdão, não podia perder essa oportunidade. É como se a pessoa abrisse o portão da casa ou a porta do apartamento e deixasse o sujeito entrar. Ele entrou por causa da ira, do excesso, do despejar a ira sobre o cônjuge. Aí o que acontece? A ficha cai. Senhor, me perdoa. Vai ao cônjuge e conserta. Pronto, a porta novamente, a proteção novamente fechou. Mas aonde ficou o sujeito? Do lado de dentro. Porque primeiro ele entrou, você abriu. E as mesmas coisas que ele fazia antes, ele continua fazendo, mesmo depois do conserto. Porque a porta foi aberta, ele entrou, fechou-se a porta com o conserto, mas ele continuou do lado de dentro. E aí? O que fazer com isto? Primeiro, não há necessidade, se você casou com alguém que Deus te deu, de você degladiar com essa pessoa. Segundo, tenha controle, governo sobre as suas emoções. Sabe, o autogoverno é uma das coisas mais complicadas que tem. Sabe, governar suas emoções. Você não tem que despejar em cima do seu cônjuge as suas frustrações ou as suas tensões do dia a dia. Porque senão essas coisas acontecem. O pecado vem pela ira, pelo excesso, onde dá lugar ao diabo. Ele entra e faz a festa. Tá, talvez você me pergunte, fazer o que então? Expulse. Levante-se como leão dentro da sua casa. Exerça autoridade nos céus da sua casa. E bota para fora aquele que entrou, não inadvertidamente, mas entrou porque a porta foi aberta. Bem entendido até aqui? Ok. Então nós vamos prosseguir. Esse aqui é o primeiro item. Nós temos 35 itens. Oh, meu Deus. Segundo passo para polimento das nossas alianças é a comunicação. Meu Deus. Eu presto atenção nessa questão, porque existe a questão de temperamentos.
Todo mundo conhece a questão de temperamento, nós não vamos entrar nesse quesito aqui, mas sabemos que as pessoas têm temperamentos diferentes. Em geral, Deus faz isso conosco. Por exemplo, a Lourdes, ela é completamente diferente de mim, o temperamento dela. Mas nós formamos uma equipe, porque aquilo que eu não tenho, ela tem, e vice-versa. Os temperamentos são diferentes. E às vezes, quando a gente não governa, não domina esse temperamento, ou treina o temperamento, nos tornamos adversários dentro de casa através da comunicação. Vamos dar uma olhada em 1 Pedro 3, de 8 a 12. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 8 até o verso 12. Olha só que texto extremamente interessante. Olha só. 1 Pedro 3, de 8 a 12. Nós não falaremos sobre os níveis, são 5 níveis a comunicação, mas não daria tempo, então nós vamos dar apenas uma pincelada, ok? Ok, então vamos lá. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Meu Deus, olha só, olha a profundidade que Pedro escreveu isto. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fostes chamados. A fim de receber de bênção por herança, mantenha o 9 por enquanto. Por exemplo, que elogio você fez à sua esposa nesse dia? Eu já elogiei a minha. Qual foi o elogio que você fez? Que você entregou a ela? Ou vice-versa? Eu sou mais de elogiar do que Lourdes. De que ela elogia e me elogia, eu compro uma caixa de foguete. Mas às vezes funciona. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, elogiando, liberando a palavra abençoadora, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receber bênção por herança. Verso 10, preste atenção no 10. Pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, todo mundo quer, refrear a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Então, principalmente, volte por favor, principalmente as precipitações das palavras. Tem gente que fala demais na hora errada. Fala o que é desnecessário, se expressa mal, fala de uma maneira que agride, se esquecendo que aquela pessoa que Deus nos deu, é uma só carne conosco. Vamos ler novamente isso aqui? Toda a congregação, uma só voz, já. Principalmente esse dolosamente, né? Atribuindo a pessoa as coisas que ela não é. E as pessoas na hora da ira fazem isto. E fazem o quê? Ferem a pessoa que Deus deu como esposa ou como esposo. Prossiga para o verso 11, vamos. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Então olha só, a paz, ela precisa de um empenho da minha parte e da sua parte. Então nós precisamos avaliar palavras, posturas, decisões. Porque decisões nossas podem fazer com que a paz da nossa casa seja tirada. Então olha só, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque tem muita gente que traz para dentro de casa aquilo que viveu na casa dos pais. Aquilo que aprendeu lá, que não foi bom. Ao invés de trazer aquilo que constrói, traz aquilo também que destrói. Ou feridas antigas, traumas que não foram tratados. E aí torna-se o casamento um ringue
sabe, de disputas, de comunicação atravessada, de agressividade, e fazendo com que a qualidade de vida vá a zero. Mas vamos para o verso 12. Verso 12, a congregação, uma só voz já. O que me chama a atenção nesse versículo? E os seus ouvidos estão abertos a súplicas. Então o que eu preciso fazer? E você fazer súplicas? Porque o ouvido de Deus está aberto para isso, para nos responder, e não agir na carne, ou numa alma agitada. Por isso essa questão da comunicação, ela é essencial no polimento das nossas alianças. Tiago 3,2 diz o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão capaz de refrear todo o corpo. Meu Deus. Vamos ler? Para nunca mais nos esquecermos desse versículo. A uma só voz. Mateus 12, 36 e 37. Obrigado aí por essa equipe competente. Mateus 12, 36 e 37. Aí vocês vão lendo ali, porque vocês participam comigo, vocês estão muito bonitinhos. Vamos lá, uma só voz já. Meu Deus. O mineiro sabe que fala do interior, diz que boca fechada não entra mosquito, né? É coisa do interior lá de Minas Gerais, mas é bem isto. É bem isto. Provérbios capítulo 18, verso 7. Provérbios 18, 7. Uma só voz, já. Os lábios é laço para a própria alma. Provérbios 21, 23. Olha só. O que guarda a boca é a língua, guarda a sua alma da angústia. Meu Deus. Terceiro passo. São os reinos pessoais dentro de casa. Reinos pessoais. 1 Pedro 3,7. Vamos lá, é um texto extremamente conhecido, esse texto da carta de Pedro. 1 Pedro 3,7. Vamos ver a questão dos reinos pessoais. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, o cotidiano da família, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Até certo ponto, nesses dias atuais, né, que tem tantas mulheres fortes aí, homens frágeis, nós vivemos um momento de homens bananas, infelizmente. Aqui em Gileade não tem isto. Não é, bispo? Não tem isso aqui. Não tem. Eu gostei da sua manifestação. Mas o mundo está cheio de homem banana, que não tem governo da sua própria casa. E mulheres cada dia mais fortes. Porque os homens deixaram isso acontecer. Tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade. Tratai-a com dignidade. É ela, sabe, o homem que está aqui, é que vai envelhecer com você. Eu casei com Lourdes, já tinha 21 anos. Parecia uma menininha. 63 já está bonita desse jeito, você imagina com 21. Pois é. Então, eu precisei cuidar dela. Com 28, ela com 21. E olha só, tratai-a com dignidade.
porque sois juntamente, eu e ela, você e o seu cônjuge, herdeiros da mesma graça da vida. Então a mesma bênção é para mim, para ela, para você e para o seu cônjuge. É a mesma graça da vida. Não tem uma bênção para um e uma bênção para outro, é a mesma bênção para os dois. Então, se não há dignidade no tratamento, se começa então a acontecer uma divisão dentro da própria casa, o que vai acontecer? Essa bênção será desperdiçada, para que não se interrompa as vossas orações. Então, até isto, Pedro está nos explicando, porque se nós orarmos em discórdia, não vai funcionar. Por isso que a oração em família, em casal, é essencial. Porque você não vai dobrar o seu joelho quando você está brigado com o seu cônjuge. Primeiro você precisa consertar, para depois orar juntos. E orando acerca dos mesmos assuntos. E quando nós oramos, o casal, acerca do mesmo assunto, nós vimos aqui em Mateus 18 e 19, o Senhor vai responder. É impressionante isto, essa resposta. Inclusive, se você não ora com a sua esposa ou com o seu esposo, comece a partir de hoje. Mesmo que os horários sejam diferentes, mas procure uma conciliação. Nem que você faça uma chamada online, vai lá para o Meet, faz uma chamada, vai pelo WhatsApp, mas ore juntos. Não só durma junto, mas ore juntos. Porque aquilo que você concordar com o seu cônjuge aqui na terra será concordado no céu. São segredos que a palavra do Senhor nos traz. Mas sabe o que acontece? O nosso cotidiano, o cotidiano de todos, nós sabemos, cada um tem suas responsabilidades. E às vezes nos esquecemos de coisas que são primordiais. E não colocamos como prioridade essas coisas. E as bênçãos do Senhor vão sendo impedidas. Amém? Vamos em frente. Colossenses capítulo 3, verso 18 e 19. Diz assim. Vão agora vocês, uma só voz, já. Olha só. Tem um outro texto na palavra que aprofunda um pouco mais acerca disto. Vamos para Efésios capítulo 5, verso 14. Efésios 5, 14. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. O que Paulo está falando para nós? Que o modelo nosso de casamento, de convivência, não é o modelo do morto que está no mundo, morto espiritual. Paulo está falando, levanta-te desse modelo de morto, de morte do mundo, de morte conjugal, de como funcionam as pessoas que não têm Jesus na vida. Sai disto. E Cristo vai te iluminar. É uma nova forma de viver. E quando pula para o verso 18, ele aprofunda mais, dizendo o seguinte: não vos embriagueis com vinho onde há contenda ou dissolução, mas o que? Enchei-vos do Espírito. Duas coisas que eu quero colocar aqui rapidamente. Primeiro o seguinte: eu sou extremamente contrário à bebida. Não, mas a Bíblia... Eu nunca vi alcoólatras começar alcoólatra. Ele começa tomando algo bem fraquinho. Daqui a pouco aquilo não satisfaz mais, né, bispo? Inclusive eu vi uma ministração sua na internet, há muito tempo atrás. Muito boa sobre isto. Foi uma verdadeira lição para mim aquilo ali. Vocês já ouviram a ministração dele sobre isto? Quem não viu, procure ver. Então a primeira coisa, o meu posicionamento é este. Inclusive no nosso ministério, nós temos no estatuto, dizendo o seguinte: no nosso ministério, ninguém bebe. Ah, eu quero beber. Então tá, por favor, não tem problema, você pode beber, mas vai para outra igreja. Aqui é assim, funciona desse jeito. Então nós temos essa direção da parte de Deus, que Deus disse para nós. De repente não disse para outro, mas para nós disse isto. Então, a primeira coisa que eu quero colocar é isso aí.
Agora, segundo é o seguinte, que aqui também nós podemos interpretar como a embriaguez do mundo. Não apenas no sentido de bebida, mas, sabe, todo esse fermento do mundo, toda essa embriaguez do mundo. Isso não faz parte da nossa vida. O que nós precisamos é sermos plenos do Espírito Santo. Não apenas ter o Espírito do Senhor, como está em Coríntios 3,16, mas nós precisamos que nós sejamos cheios, sabe, a ponto de transbordar essa unção. Por que isto? Porque quando isso acontece comigo e com você, já no verso 19 vai dizer o seguinte: falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais e assim sucessivamente. O que Paulo está explicando? Se eu saio de entre os mortos, Cristo vai me iluminar, nós vimos aqui. Se eu sou cheio do Espírito Santo, até transbordar, pleno do Espírito Santo, a minha comunicação com a minha companheira vai ser uma adoração a Deus. Veja bem, esse aqui é um versículo que está falando de adoração. Falando entre vós com salmos. Então a comunicação é uma adoração a Deus, de tão, sabe, tão sublime, com a qualidade superior. Olha só, falando entre vós, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então a comunicação na vida do casal, na vida da família, se torna uma verdadeira adoração. Por quê? Porque tem governo do Espírito sobre a minha língua e sobre a língua do meu cônjuge. E quando chega no verso 20, olha só, o verso 20. Aleluia, dando sempre graças por tudo. Acabou a murmuração dentro de casa, acabou a reclamação, porque o Espírito Santo agora já revela o coração dos cônjuges, sabe que tudo tem um propósito, que Deus está no governo de tudo, está no controle de tudo, e que existem os processos ao longo da vida, e que daqui a pouquinho essa situação já vai ser mudada, estaremos num novo nível, num novo patamar, e assim nós vamos crescendo, nós vamos subindo. Por quê? Porque o Espírito do Senhor que habita em nós, que governa em nós, que governa a vida do casal, que traz uma comunicação perfeita entre nós, vai trazer isto. Eu me lembro que quando Deus me chamou para o ministério, vida de empresário, e eu sabia que Deus ia tratar comigo, e automaticamente com Lourdes, e eu chamei a Lourdes, falei: Lourdes, é o seguinte, Deus está nos chamando para o ministério. Ela lembra disto. Falei: só que tem um detalhe. O que nós construímos ao longo da vida, isso vai ser trabalhado por Deus. Porque tinha sonegação de imposto, tinha mentirada, tinha negociata, coisa do mundo. Coisa do mundo. Falei: olha, sabe o que vai acontecer? Naquela época não tinha cartão de crédito, não tinha nada disso, né? Seu talão de cheque vai embora, seu carro vai embora. Você topa? Topo. Pronto. Ela topou, e assim aconteceu, nunca reclamou. Nunca reclamou. E nós passamos por um ajuste durante muitos anos, porque era necessário que Deus fizesse isto. Por que eu estou citando isto? Porque o verso 20 fala que nós vamos dar graça em tudo isto. Se você me perguntar, você passaria de novo? Passaria tudo de novo. Tudo outra vez. Talvez você não tenha ideia da dimensão que foi o tratamento de Deus conosco. Nós tínhamos entre imóveis, escriturado, bonitinho, 34 imóveis, entre sítios, terrenos, apartamentos. Sabe o que sobrou depois que Deus tratou conosco? Uma casa antiga, porque se eu falar velha, ela fala: não, não é velha a nossa casa é antiga. É antiga. Mas porque era necessário. Não estou falando que isso vai acontecer contigo. A situação particular nossa. Mas nunca aconteceu murmuração dentro de casa. Porque tinha um entendimento pelo Espírito que Deus estava fazendo. Que Deus estava nos limpando, para que nunca o adversário colocasse o dedo no meu nariz dizendo: foi eu que te dei isto. Aí você pergunte: mas faltou alguma coisa para vocês? Nunca faltou. Nunca. Nunca faltou. Porque foi o próprio Deus quem fez. Ele deixou que isso acontecesse na nossa vida.
Mas o foco aqui é ser cheio, pleno do Espírito, para que nunca você venha murmurar por essas coisas, mas sabendo que o Espírito Santo está te dando, sabe, a instrução, está te informando, está falando contigo, está te mostrando, revelando que é um trabalhar dele, que é uma purificação da parte dele. Aí quando chega no verso 21 de Efésios capítulo 5, Paulo continua falando o seguinte, que nós devemos nos submetermos uns aos outros. Aonde? No temor de Cristo. Isso é para que você nunca, sacerdote, homem que está aqui, né? Porque tem alguns que entendem essa questão da submissão da esposa como algo que ela seja uma escrava, e não existe isto. Submissão significa o seguinte, que pastor Paulo e sua esposa têm uma missão. Deus deu uma missão para eles. Ele lidera a missão, como sacerdote. E a esposa é companheira na missão. Então, submissão. Não é escravidão. Consegue entender isto? Então, não é difícil o pastor Paulo submeter-se à sua companheira quando é necessário, se ela estiver com razão. Não é difícil eu me submeter à minha esposa quando ela está com a razão. Como também no nosso cotidiano, sabe, a necessidade de submetermos, até mesmo para aprender, por exemplo, nesse dia, o que eu aprendi com o bispo, conversamos o dia inteiro. Depois disso, viu bispo, porque quem conversa muito é mulher. Eu acho que nós não ficamos um minuto nesse dia sem conversar. É submeter-se um ao outro. E eu aprendi com ele muito esse dia. Nós nos submetemos uns aos outros. A gente precisa aprender essas coisas. E quando você prossegue nessa leitura, você percebe que no verso 23, a esposa então, ela é submissa ao seu marido, sabe, na mesma missão que ele, com ele sem dificuldade nenhuma, porque ela é plena no Espírito, o Espírito Santo governa a vida dela, ela sabe pela revelação que funciona dessa maneira. A sua alma, o seu ego, o seu eu não vai entrar nisto. É o governo do Espírito. Mas quando pula para o verso 25 de Efésios capítulo 5, você vê então o que acontece com o homem. Ele dá a vida pela sua própria esposa. A esposa não disseram nada aqui, misericórdia. O marido vai dar vida por você. Ele vai passar a partir de agora no sábado, à tarde, ir no supermercado contigo, fazer compra. Sabe, na quarta-feira ou qualquer outro dia da semana que tem esses jogos de futebol aí, ele não vai ligar a televisão no futebol, ele vai deitar junto contigo. Não tem mais pelada no final de semana, porque vai ficar em casa com você. Pescaria nem pensar, só se você for junto. Viu, bicho? Mexeu aqui, viu? Ai, ai. Não é dar a vida? Paulo falou acerca disso. É abrir mão de muitas coisas pela companheira que Deus deu. Tira, né? Então tá bom, nós vamos riscar a pelada, porque, né, senão vai dar. Mas olha só, o celular também, né? Amém. Mas olha só, há muitos anos atrás, eu vi uma historinha muito interessante, na época ainda do governo do Bush. E essa historinha foi o seguinte: a Bárbara Bush, esposa, ficou sabendo de um casal nos Estados Unidos que completaram 80 anos de casados. Ela ficou curiosa, então convidou esse casal para um chá lá nos jardins da Casa Branca. Sentaram então os quatro para conversar, porque é uma marca maravilhosa. E ela fez a clássica pergunta: como que é chegar, como se chega a 80 anos de casado? Primeiro, não pode morrer, né? Com certeza. Mas como que se chega a 80 anos de casados? Aí, vocês imaginam quem respondeu, né? Quem respondeu? Isto, foi a mulher.
Aí ela disse o seguinte: olha, nesses 80 anos, nós nunca esticamos uma discussão. Se acontece uma discussão, nós paramos e mais tarde nós voltamos ao assunto para conversar. A segunda coisa que nós fazemos, nos beijamos todos os dias, nesses 80 anos. Terceira coisa, todas as noites nós vamos de mãos dadas para a cama. Quer dizer, não tem futebol. Estou dando a forma para vocês. Pegando pesado, né? Mas eu sei que uma boa negociação funciona. Viu, pastor? Funciona. Uma boa negociação funciona. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: que o marido dar a vida, ele só vai fazer isso quando ele é pleno, quando o Espírito Santo governa a vida dele. Porque já nada mais importa, a não ser aquela companheira que Deus deu para ele. A ponto de ele abrir mão de tudo que ele acha que é bom para ele, para agradar a sua companheira. Da mesma forma, ela fará com ele a mesma coisa. Inclusive, mulheres que estão aqui, a incumbência do homem é muito mais desafiante do que das mulheres. Porque é muito bom, é muito fácil para a mulher ela entrar debaixo das asas do homem, protegida por ele. Por que tantas mulheres têm morrido de infarto? Elas estão cumprindo um papel que não é delas. Então é muito bom ser protegida pelo marido. Então qual a dificuldade de submissão? Por que ela tem que liderar a família, liderar a missão? O homem foi chamado para isso. É ele que é casca grossa. E ela precisa entender isso. Agora, em contrapartida, a função do homem é muito mais espinhosa. Porque não só mantenedor. Ele é sacerdote da casa. Ele é o profeta na casa. Ele é o protetor. E precisa entregar sua própria vida pela sua esposa. É fácil? Não é fácil. Por isso que os reinos pessoais não pode estar acontecendo dentro da nossa própria casa. Desde o dia que você se casou, você largou todo um sistema de vida para construir uma família. E essa família é construída todos os dias. Não foi apenas uma vez lá no passado, quando você disse sim no altar. Mas todos os dias é uma construção acontecendo. Por isso, precisa considerar o valor do outro. Tratar o cônjuge com dignidade. Dar importância à pessoa. Quem respeita, ouve com atenção. Participa dos sonhos do outro. Hoje, por exemplo, a Lourdes ia subir a montanha conosco. Eu falei: Lourdes, não vai não, fica, vai para o shopping, vai almoçar no shopping e tudo mais e tal. E ela foi. Eu sabia que seria uma viagem mais prolongada, que o interesse era meu, o bispo entrou no mesmo interesse, e ela poderia ficar tranquilamente. Ela ficou. Você dará valor. Eu perguntei: quantas lojas você viu? As vitrines. Até achou a Duda lá no shopping, né, Duda? Pois é. E foi bom, não foi? Pois é. O quarto passo com relação a essa questão de polir as alianças é o desequilíbrio financeiro. Nós falamos muito aqui sobre finanças ontem, mais de uma hora. Mas eu quero apenas pontuar com você o seguinte, sobre a questão de gastar além das possibilidades. A falta de concordância naquilo que vai ser comprado, naquilo que vai ser investido. A ordem de prioridade dentro de casa, o que fazer primeiro. Ostentação e consumismo e outras doenças. Isso aqui é extremamente sério. Porque muitas causas de separação têm sido a questão financeira. Por quê?
Porque não valoriza aquilo que chega. Já imaginou se você fizesse uma revisão daquilo que você ao longo da vida você gastou e viu que não deu em nada? Se você tivesse retido isto, o que você teria em mãos hoje? Nós gastamos muito mal. Infelizmente aqui, o homem infelizmente é carro, né? O homem gosta de carro. Eu gosto de carro, não sei se você gosta de carro, né? Mas as mulheres muitas outras coisas. Mas se nós não dosarmos isto, o que vai acontecer? As dificuldades financeiras virão por causa de desequilíbrio, por causa de falta de prioridade. Qual o meu conselho aqui? Senta e conversa. O que nós vamos fazer? Vamos orar primeiro, antes de fazer um investimento. Antes de gastar, nós vamos orar. Mas tem aquele dia, não tem um dia por semana que é o dia do lixo? Tem ou não tem? Aí você pega o seu cartão de crédito, entrega na mão dela, fala, você está liberada. Elas não entenderam. Você entendeu, né? Uhum. Então aquele dia especial você libera o cartão para que ela possa fazer uma festa. Fora isso, né? Vamos conversar. Puxa vida, eu estou dando uma melhorada aqui para vocês nem se manifestam. Misericórdia. Eu não vou esticar finanças porque já falamos sobre isso ontem. Todos vieram aqui ontem? Amém. Quinto, se acostumar um com o outro, perdendo o romantismo. Misericórdia. Isso aqui é extremamente sério. Olha só, distanciamento, falta de carinho, falta do toque, do aconchego, trazendo frieza no relacionamento, gerando carência, até mesmo colocando o casamento em risco. Hoje, por exemplo, eu fiquei inadequado. Eu cheguei em casa, no hotel, a Lourdes me recebeu na porta, minha chave não funcionou, não abriu, eu não dei um beijo nela. Você notou? Eu senti mal, porque eu não fiz isso. Não se faz isso nunca. Então eu vou ler novamente. Distanciamento. Estou perdoado. Distanciamento. Falta de carinho, falta do toque. Toque. Eu tenho necessidade de toque, de abraçar. Eu tenho necessidade. Cada um tem suas carências. Falta de carinho, falta do toque, falta do aconchego. Por exemplo, eu não tenho a felicidade de um cafuné. Ué, por que vocês estão rindo? É verdade. Mas quando tinha cabelo, ela fazia. Vamos. Trazendo frieza no relacionamento e gerando carências. Até mesmo colocando o casamento em risco. Porque, olha só, as pessoas saem de casa, elas não têm isso em casa. Lá onde trabalha tem sempre alguém enviado de Satanás, de pombagira, que vai começar a dizer um monte de coisas, sabe? Um monte de elogios, aquela coisa toda e tal. Sabe qual é o objetivo disso? Destruir a família. Aí vem a carência, porque não tem em casa, não tem governo do espírito da maneira que precisa, e o casamento começa então a entrar em risco. Se você não valoriza em casa, tem gente na rua que valoriza. Começa a fazer isso a partir de hoje. Não se acostume, porque isto é terrível. Cantares 2, verso 11 até o verso 14. Eu quero me ater um pouquinho nisso aqui, porque isso aqui é muito importante. Principalmente quando os anos de casamento vão transcorrendo, os anos vão se passando, né? E tem pessoas que inclusive que trabalham com a sua esposa o dia inteiro com ela, chega de noite em casa, dorme com ela, e então isso é necessário que tenha cuidado com relação a essas coisas. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi.
aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar os seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, olha só, formosa minha, e vem. Lindo, né? Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque tua voz é doce, e o teu rosto amável. Meu Deus, que coisa linda. Esse Salomão não era fácil não, hein? Caramba. Olha só, você já falou essas coisas para sua esposa? Que ouvir a voz dela é a coisa mais maravilhosa do mundo. Muitas vezes no início, bichinho pequeno, pomba, mas depois vai aumentando, anta. Vocês ouviram aí? Vocês ouviram? Não tem não. Aí você me faz rir, viu? No início é muito bonitinho, é pomba para lá, pomba para cá, quer ouvir a voz. Meu Deus do céu. Nessa questão, sabe, de não se acostumar, eu coloquei aqui sobre os passeios românticos. Tem como ponto central o interagir juntos. Quantas vezes você sai durante o ano só com a sua esposa ou com o seu esposo? Vou colocar a sua esposa. Conta para você mesmo, não conta para mim. Quantas vezes? Férias vocês tiram juntos? Tira um tempo para sair fora dos meninos, deixa os meninos em casa e ó. Hã? Olha só, também um presente, um gesto de carinho. Você poderá gastar dinheiro num presente, mesmo que isso no momento custe sacrifício, porém o clima romântico faz valer a pena privar-se de outras coisas em prol daquele momento. É priorizar a esposa. Um jantar, aquele jantar maravilhoso. Um simples abrir de porta do carro para ela entrar. Poderão significar muito do fortalecimento na vida do casal. Qual a dificuldade de ir do outro lado e abrir a porta para a esposa entrar? Até porque eu vou dizer algo para você, você que gosta de carro. Vai evitar ela dar aquela cacetada na porta. Né? Você gostou, né? Quase que a porta sai do outro lado, né? Bem, vamos lá. Como ser romântico num tempo tão conturbado, né? Como ser romântico? Romantismo deve estar na mente e não nas glândulas. Romantismo deve ser algo que em você deve se esforçar, pensar, se esforçar e ter iniciativa. Não deixa o romantismo morrer. Não deixa. Até porque quando você chega a 70 anos, por exemplo, como eu, já apareceu uma barriga, o cabelo já se foi. Vocês não imaginam como é que o meu cabelo era bonito. Em seguida, namore. Namore. O namoro não pode acabar. A busca é a essência do casamento. Nós fomos criados por Deus com um sentimento de caçadores, homens que estão aqui. Há muitas pessoas no mundo prontas para dar aquilo que está faltando, sabe, que não temos dado ao nosso cônjuge. Quando criamos um ambiente de romantismo, facilitamos a fidelidade.
O namoro no casamento é muito melhor. Planeje o seu namoro, se possível, uma vez por semana. Pelo menos saiam juntos. Deixa a vasilha na pia. Deixa a roupa pendurada lá no box. Seja incomum. Sabe, ser comum todo mundo sabe, mas seja incomum. Não dê presente somente, presentes comuns. Sabe qual é o melhor presente? Algo diferente e incomum. Por exemplo, se quer agradar a Lourdes, é chegar com um pacotinho de jambo, daquele jambo vermelho, em casa. Fica toda satisfeita. Pacotinho de jambo. Baratinha, né, ela? Pacotinho de jambo. Pior se fosse presente caro, né? Pois é. O seu presente não precisa ter sentido, nem ser algo comum. Mas é isso que vai ficar na cabeça dela, ou dele, para sempre. Isso vai ser lenha na fornalha. Eita glória! Seja criativo. Deus é criativo, Ele nos fez criativos. Se você está em uma rotina, precisa mudar isso. Precisa ser criativo. Nesses anos todos você já sabe o que a sua esposa precisa, o que ela gosta, e também o seu esposo, o que ele gosta. Começa, sabe, surpreender essa pessoa que Deus te deu. Essa pessoa é aquela que te aguentou esses anos todos, porque nós não somos fáceis. Sexto, sexualidade sem calor, sem paixão. E isso vai fazer embaçar a nossa aliança. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isto. Capítulo 5 de Provérbios, verso 15 em diante. Provérbios capítulo 5, verso 15. Ontem o bispo falou de manhã e de noite que o povo precisa reaprender a namorar. Você se lembra? Pois é. Olha só o que Salomão escreveu. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Da sua própria cisterna e das correntes do teu poço. 16. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas. Por isso volto a esse verso aqui, que as mulheres precisam, inclusive, se cuidar com relação, não é o que acontece aqui, são pessoas decentes, mas a gente vê crente na internet com os peitos tudo de fora. Ontem mesmo, uma irmã lá do interior de Minas Gerais, eu vi no Instagram, eu falei, Lourdes, olha isso aqui. Olhava, dá para ver o umbigo dela por cima. Vocês entenderam? Isso é testemunho de crente. Não é. Ué, é para mostrar para outra ou para o seu esposo? Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas. Seja para ti somente, não para os estranhos contigo. Seja para ti somente, não o quê? Para os estranhos contigo. É muito claro isso. Verso 18. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Sabe, o mundo sabe o que faz? A mulher envelhece e troca por uma mais nova. E arranja a maior encrenca na vida. Olha o verso 19. Coça de amores e gazela graciosa. Agora está falando para as mulheres que precisam se cuidar. Da necessidade de se cuidar. Agora você chega em casa, encontra a esposa vestida com camiseta de político. Cabelo todo... A touca ninja, né? Está saindo dessas coisas aqui também, viu, bispo? Tá saindo...
Aí prossiga, vamos prosseguir aqui, senão a gente não termina, né? Sacia em ti os seus seios em todo tempo, embriaga-te sempre com as suas carícias. Agora, veja bem, está dizendo que para saciar-se em todo tempo. Eu estou falando de algo da Bíblia, não estou falando de livro pornográfico, isso é a palavra de Deus, isso é a Bíblia. O que está falando aqui? Saciem os seus seios em todo tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Eu atendi um casal e a Lourdes estava junto, isso há muitos anos atrás, que a primeira reclamação daquele homem comigo, lá do interior do Espírito Santo: eu sou casado há 21 anos, eu nunca vi minha esposa nua. Hoje ela está com outro, e ele resolveu ser homossexual. Completamente contrário do que está escrito. O casal precisa ter intimidade. A Bíblia é muito clara sobre isto. E aí no final do versículo vai dizer o seguinte: embriaga-te sempre com as suas carícias. Você, mulher, você é afetiva? Você toca? Tem carícias? É próxima? Ou aquele gênero durão, insensível? Se for, começa a quebrar isto. Porque eu estou falando de Bíblia, o que está escrito na palavra. Então a palavra está falando o seguinte: embriaga-te sempre com as suas carícias. Homem está falando o seguinte para vocês: que vocês serão embriagados a partir de hoje pelas carícias da sua esposa. Ai, ai. Ô, glória! Ó, eu estou dando notícias boas para os homens, ninguém se manifesta a não ser ele, misericórdia. Sabe qual a leitura, bispo, que eu faço? Que está todo mundo bem resolvido. As mulheres estão carinhando os seus esposos, estão embriagados com as carícias delas, elas não são mais bravas, né? Não vai priorizar as vasilhas em detrimento do marido, né? Vai cuidar primeiro do marido. Não é assim? Sabe, isso aqui é um confronto para a gente. Confronto porque nós temos uma vida agitada, nós temos compromissos, tem muitas coisas a serem feitas, mas se nós deixarmos ruir a nossa base, o resto vai ruir. Cuida primeiro da sua base, que é a sua casa. Porque se não cuidar da sua casa, as outras coisas, sabe, vão ruir, certamente vão ruir. É igual a questão, por exemplo, eu conversava muito com o bispo hoje na estrada, que eu sou filho de um homem de Deus tremendo, mas tremendo. Imagina aquele homem, lembrado até o dia de hoje, mas falhou com a família. Sabe como que falhou com a família? Não é que divorciou, nada disto. É que às vezes ele saía em missões, demorava 30 até 60 dias para aparecer em casa. E os meus irmãos ficaram revoltados. Papai, me trocou pela igreja. E ficavam revoltados com a igreja, desviados, depois voltaram. Mas falhou. E nós não podemos falhar nessas coisas. E tem gente que perde até o ministério, porque se esquece de cuidar da sua base. De entender essas coisas, nós estamos conversando aqui. Que são coisas simples, mas que são essenciais para que a nossa aliança seja polida. Fique sempre novinha. Sabe, são posturas extremamente necessárias. Não tem nada mais importante lá fora, sabe, que seja mais importante do que a sua própria família. Este é o grande presente de Deus para a sua vida. E eu profetizo que você vai chegar também aos 43, como eu cheguei. Eu quero chegar a 44, assim sucessivamente. Meu pai viveu com minha mãe 62 anos de idade. Só se separaram quando foi para a eternidade. Os meus irmãos, tudo acima de 50 anos de casados. Sabe o que é isto?
Isso é fidelidade no relacionamento. Guerras tem todos os dias. Mas quando nós temos o Senhor, nós temos prioridade. Vamos entender isso aqui. Essa é uma área extremamente importante na vida do casal. Tempos atrás eu fui participar de um culto na Metodista em Guarapari. Eu não me lembro o que era o culto, não sei se é a formatura. E eu encontrei um casal na porta da igreja. Um casal de pastores na porta da igreja. Conversa vai, conversa vem e tal. Ficamos ali um bom tempo em pé na porta da igreja. A gente conversa muito na porta da igreja, né? E aí ela começou a se mexer e dizendo que o pé estava doendo. De tanto tempo que nós estávamos em pé. Aí eu falei para ela, você vai para casa, chegando em casa, você vai fazer uma massagem nos dedinhos da sua esposa, no pezinho dela. Ela falou, ô glória, tem 30 dias que ele não coloca a mão em mim. Meu Deus, e se tivesse uma mesa para ele entrar embaixo, ele teria entrado debaixo da mesa. Mas ela foi contundente comigo. Até que ela sentiu confiança de falar dessa maneira. Porque ela sabe que eu nunca vou divulgar isso para ninguém. Vocês estão rindo, né? Essa turma não é fácil não, hein? Eles são fáceis. Pensa bem. Então, meu filho, começa a partir de hoje fazer uma massagenzinha nos dedinhos da sua esposa. Porque você será embriagado pelas carícias que ela vai te fazer. Embriagado. Talvez você pergunte aí, seja passando pela sua cabeça, mas espera aí, você com 70 anos já tem vida sexual ativa? Eu tenho. Tem vida sexual ativa com 70 anos. Normalmente. Ah, mas você é super-homem? Não. Hoje existe médico para quê? Existe reposição de hormônio para quê? É para isso. Agora o homem fica com vergonha, até medo de fazer um exame de próstata. Não faça isto. Vai lá no andrologista, lá no médico específico e diga para ele, eu estou precisando. Eu preciso de uma animada aí, eu preciso de um combustível. É assim, isso mesmo. Hoje mesmo já peguei lá o tubinho de testosterona, já passei. Não adianta dizer para você que eu sou um super-homem com 70, porque eu tenho 70. É uma questão óbvia de hormonal, essa é a questão hormonal. Agora, a medicina está aí para isso. Mas a vida íntima, ela precisa ser priorizada. É o combustível do seu relacionamento. Sabe, e tem acontecido muito também, que as mulheres têm reclamado que os homens estão preguiçosos para a vida íntima. Tem um tal de jogar videogame agora que larga a esposa para jogar videogame. Larga a esposa para jogar pelada. Isso não pode, né, bispo? Pode. Amém. Vamos para o verso 20. Verso 20. Porque, filho meu, andaria cego pela estranha e abraçarias o peito de outra. Meu Deus. Porque, filho meu, se você se embriaga com os carinhos da sua esposa, você é pleno do Espírito Santo, você jamais vai procurar outra. Porque sabe que será destruição para a sua vida. Ah, mas ela é mais bonita. Sempre terá uma mulher mais bonita do que outra. Mas a mais bonita é aquela que Deus nos deu. Começa a focar naquilo que é maravilhoso na vida dela. Você vai ver que a sua motivação será novamente, tocada pelo Espírito Santo. Mas cuide dessa pérola que Deus te deu. Cuide deste homem que Deus te deu. Até porque existe uma escassez de homem na praça. E o homem crente, principalmente como o seu, meu Deus do céu. Mas é verdade.
Sabe o que é que o livro de Isaías fala? O profeta Isaías vai chegar um tempo que serão 7 mulheres para cada homem. Está escrito. 7 mulheres para cada homem. As mulheres virão até os homens dizendo o seguinte: eu só quero o seu nome. Você não precisa me dar comida, não precisa me dar roupa, nada. Eu só preciso do seu nome para tirar a minha vergonha. Está escrito na Bíblia. Porque quantos, por exemplo, estão morrendo neste momento nas guerras? São os homens. E muitos dos homens que estão aí, que sobraram, o que gosta é de bebida, de balada e de tantas outras coisas. E você tem um homem crente dentro de casa. Então valorize este homem. Amém? Verso 21. Vamos lá, agora vocês vão ler, vão me ajudar. Uma só voz, já. Então Deus está te olhando. Ele está te vendo no trânsito, lá no seu escritório, onde você trabalha, lá no shopping. Deus está te vendo. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. E Ele considera todos os seus caminhos, as suas veredas. Está vendo? Porque Malaquias 2,14, olha só o que fala. Malaquias capítulo 2, verso 14. E perguntais: porque o Senhor foi testemunha da aliança. Volta para o 13. Ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemido, de sorte que Ele já não olha para a sua oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Por quê? E perguntais: por que, Senhor? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Chega um momento que as pessoas que assim procedem, Deus nem a oferta Ele aceita. E vai chorar, e vai derramar lágrimas, dizer: Senhor, por que, Senhor? E Deus vai dizer: a deslealdade fez isto. Amém? Spelane, melhor estrutura do berçário, a partir de hoje. Vai começar a nascer menino aqui com força. Provérbios capítulo 26, verso 20. Olha só o que é que diz esse texto. Provérbios 26, 20. Nós estamos quase terminando. Sem lenha o fogo se apaga. Então precisa botar lenha. Mas como? Vamos pensar o seguinte: quem aqui conhece fogão a lenha? Todo mundo conhece fogão a lenha. Então, o fogão a lenha é o seguinte: tem, lá em Minas Gerais chama de trempe, aquilo que fica em cima, onde bota as panelas. Ok? Essa é a linguagem de mineiro. Então, coloca-se a lenha ali, bota fogo, a lenha queimada, sobra o quê? Cinza. No outro dia você precisa fazer o quê? Colocar nova lenha. O que precisa ser feito? Tirar a cinza do ontem. O que tem feito? O que tem botado as relações? É o ontem. As cinzas do ontem, a falta do perdão, a falta do amor, da misericórdia, as insatisfações. Então primeiro tira a cinza, remove a cinza para colocar nova lenha, porque senão nem a lenha nova cabe no espaço. Por isso que sem lenha o fogo apaga. É necessário que cada dia nós resolvamos o nosso dia. Não vamos para a cama divididos, porque senão no outro dia seguinte a lenha não vai funcionar.
Tá bom? Vamos em frente, nós estamos quase terminando. Teria alguns textos aqui para ler para vocês acerca disso, mas deixa para lá. 7, paciência. Tem alguém paciente aqui? Todo mundo, né? Jesus já te amansou. Ontem, inclusive, eu falei para vocês um texto que propriedade, que os mansos o que herdarão a terra. Então a mansidão, ela é necessária, até porque nós temos a herança a partir do momento que nós sejamos pessoas mansas. Paciência é o lubrificante que evita que o casamento se aqueça demais quando os problemas provocam atrito entre os cônjuges. Então a paciência é esse lubrificante aí, sabe? Para que o rolamento funcione direitinho. Falta de paciência pode resultar em decisões insensatas e irritação. Tem um texto de Tiago que eu acho interessante. Esse aqui é o último tópico, tá bom? Último tópico. Tiago 1,19 diz o seguinte: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Então vamos lá, e seja o quê? Diga, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Aí o verso 20 vai dizer o seguinte: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, ou produz a justiça de Deus. Significa o seguinte, que quando nós não estamos prontos para ouvir, não queremos ouvir, falamos demais e fora da hora, nos irritamos, Deus sai do negócio, mesmo que tenhamos razão, porque a ira do homem não opera ou produz a justiça de Deus. Então a paciência, ela é primordial. A palavra de Deus fala sobre longanimidade em Gálatas 5:22. Isto é, nós precisamos sermos longos para não se irritar com facilidade. Porque tem hora que dá vontade de uma resposta atravessada. É verdade ou não é? Mas a gente segura, engole, toma um sorrisal espiritual e deixa passar a situação, né? E depois volta ao assunto, como aquela velhinha que eu contei para vocês aqui, de 80 anos de casado. E é assim que a coisa funciona. A questão da paciência. Diga assim, paciência é um fruto, é uma virtude. E aqui nós fechamos, e até a próxima vez que nós vamos então nos encontrar, se Deus permitir. Muito bom estar com vocês aqui nesses 2 dias, conversando acerca das coisas de Deus. Vocês já viram que eu não sou pregador, né? A gente conversa sobre a palavra.